Então, Apocalipse capítulo 3, versículo 11, você vai encontrar o que eu encontrei. Jesus diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, até quando nós vamos conservar o que temos para que ninguém tome a nossa coroa? Até que Ele venha. Se Ele vem sem demora, diz o que nós temos que fazer até que Ele venha sem demora, está dentro desse contexto que eu estou compartilhando com vocês. Então, esse texto, ele nos fala acerca de conservar o que temos. Então, o que eu preciso realmente fazer? O que o Senhor está falando que Ele quer que eu conserve até que Ele venha? O que eu tenho que conservar do que eu tenho, do que Ele me deu para cuidar, ou do que Ele me falou para fazer? Quais são os fundamentos, acerca disso? E eu posso dizer para você, sem medo de errar, que a palavra do Senhor Jesus, tudo aquilo que Ele falou, é aquilo que a gente tem que conservar conosco até que Ele venha, porque a palavra do Senhor é poder, a palavra do Senhor é o recurso, a palavra do Senhor é proteção para o patrimônio, para a família, para a saúde, mas a palavra do Senhor é a proteção para a vida eterna. De repente, muitas vezes nós caímos numa situação assim, para perceber que o que a gente tenta cuidar, a gente não consegue cuidar. E o Evangelho de Jesus, ele não diz respeito a resolver todos os problemas que nós passamos aqui nessa vida, mas o Evangelho de Jesus, ele diz respeito à vida eterna que há no Senhor, porque a nossa vida aqui é muito passageira, a vida aqui passa muito rápido, as pessoas mais idosas já me falaram isso, eu não sei exatamente o que é isso, e então a vida voa. A palavra de Deus diz isso, que tudo passa rapidamente e nós voamos, a nossa vida é como um vapor. Mas quando está tudo normal, nós não percebemos tanto a fragilidade da vida, nós não percebemos tanto que nós não conseguimos garantir nada. Nós achávamos que tínhamos uma vida estável, achávamos que estava tudo controlado, tudo seguro, e de repente o mundo muda. E tudo muda e nós percebemos que nós não temos controle de nada, nós não conseguimos nos proteger de nada, não conseguimos proteger os nossos queridos de nada. Se o Senhor então não guardar a nossa casa, em vão nós vamos fazer a nossa parte. É o Senhor que nos guarda e nos livra. E é a sua palavra em nós que nos faz então guardar o que temos, porque o Senhor, Ele espera que nós venhamos a querer que Ele guarde o que é eterno. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor sempre nos chama a olhar para a eternidade. Mas enquanto estamos aqui, é claro, existem promessas que Ele vai cuidar de nós, vai cuidar da nossa família, vai cuidar do que temos, vai nos ajudar a prosperar, a trabalhar. Tem muito ensino da Bíblia, mas esse não é o foco central do Evangelho. Nos últimos anos o Evangelho virou de cabeça para baixo e as pessoas estão falando muito mais de ter aqui, ser aqui, fazer aqui, conquistar aqui, e falar de algo que é eterno, é algo que tem até crente que é capaz de olhar para o outro e falar: pô, você é crente demais. Você consegue imaginar isso? Um crente virando para um crente e falar: você é crente demais, você é fanático demais, você está exagerando. Então ele diz o quê? Você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Guardar a palavra é exatamente o que nós estamos falando. Guardar a palavra quando tudo está bem é tranquilo. Quando perde o emprego e a reserva começa a acabar, guardar a palavra que o Senhor diz: nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei, parece que é um texto distante. E será um texto distante se não for abraçado pela fé. Quando nós abraçamos pela fé, nós lembramos inclusive que Ele fala: ainda que aquela que amamenta pudesse esquecer do seu filho, eu não esqueci de você. Veja, eu escrevi você na palma das minhas mãos. E esse texto é um texto do profeta, mas você traz para Jesus. Imagina Jesus com as marcas dos cravos na mão, e Ele olha para a mão dele e fala: vê, eu escrevi você na palma da minha mão, ou seja, o meu sangue foi derramado por você, eu estendi os braços para ser crucificado. Se eu dei a minha vida, se eu entreguei tudo o que eu tinha e tudo que eu era antes de retomar de volta, se eu fiz isso, o que é para mim cuidar da provisão na sua casa? Aleluia! Se Deus cuidou de coisas tão grandiosas que nos envolvem, o que será botar um dinheiro na conta? O que será abrir uma porta de trabalho? O que será operar um milagre dentro da sua vida? O Senhor faz qualquer coisa. Mas também no versículo 10, é tremendo, do capítulo 3, porque nós vemos o Senhor falando o quê? Porque
guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Queridos, a grande tribulação vem, os últimos dias vem, o juízo vem. O princípio das dores, que é o que nós estamos vendo, já está tomando conta do planeta. Apesar de ser obra de homens, apesar de ser obra de governantes, como eu já falei aqui, que governam nas sombras, que governam por trás dos governos que nós estamos vendo, as trevas estão tomando de assalto o mundo gradualmente, lentamente, porque isso é bíblico. O Senhor nos diz que de alguma maneira Ele vai nos guardar da hora da provação que vai vir sobre todo o mundo. Não adianta orar contra a hora da aprovação, porque a hora da aprovação Deus disse que virá. Eu já brinquei aqui que tem um cara, uma vez a gente ouviu essa história, ele estava orando pela conversão de Satanás. Eu falei, puxa, como eu não pensei nisso? Resolvia tudo, né? Se o cara se converte, acabava o problema, né? E tudo mais. Não, Satanás não vai se converter. Não adianta orar contra o anticristo, ele vai vir, ele vai tomar conta. Não adianta orar contra a grande tribulação, ela virá. Por quê? Porque é palavra de Deus que isso vai acontecer. Então a palavra de Deus nos é dada para que nós estejamos preparados para o que vier, e cada um de nós, segundo a nossa convicção doutrinária, vai olhar e vai falar, eu creio que o Senhor vai me livrar desta maneira ou daquela outra maneira, antes, durante, depois, tem várias linhas. O fato é que o Senhor disse que aquele que guarda a palavra da perseverança em Jesus, ele será guardado da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam na terra. E o Senhor então, Ele vai espremer os cidadãos da terra que não receberam a Jesus o Cristo, para que se arrependam, para que entendam que está acontecendo algo incontrolável, inadministrável, e ainda assim o Senhor o tempo todo Ele está esperando arrependimento, é o que Ele fala ao longo do livro de Apocalipse, mesmo na hora mais dramática do juízo, o Senhor ainda está esperando arrependimento, Ele fala, ainda assim não se arrependeram. E é tremendo porque, embora Apocalipse fale do futuro, o Senhor escreveu o livro no passado, porque para Ele já aconteceu. Você está entendendo? Então veja, se nós guardamos a nossa confissão, se nós guardamos a palavra da esperança, Ele vai nos guardar, qualquer que seja a sua expectativa de fé acerca do arrebatamento, em especial você que me assiste de outra denominação, está diretamente ligado à perseverança. Agora veja, eu não creio em salvação por obras, amém? Salvação é pela graça, por meio da fé. Mas a Bíblia, em alguns lugares, ela coloca que o que persevera até o fim é salvo. E se a gente não entender a ordem das coisas, a gente pode achar que então, na última hora, o cara pode perder a perseverança e perde a salvação. Eu sei que tem ministérios que creem em perda da salvação, eu não creio. Eu creio que a salvação é um ato de Deus, é um ato de Jesus na minha vida, eu não mereço. Mas Ele opera em mim, o Espírito Santo me ilumina, tenho revelação dos meus pecados, eu me arrependo deles e eu recebo vida, eu sou feito filho, em nome de Jesus, filho por adoção. Mas veja, quem nasceu de novo, quem realmente está em Deus, quando vem vindo a provação, quando vem vindo a hora difícil, persevera até o fim e é salvo destas situações e é salvo eternamente. Quem não nasceu de novo de verdade, ao longo do tempo, quando vem a provação, quando vem a ameaça, quando vem o problema, começa a duvidar, começa a balançar, porque a sua fé não tem raiz. Leia a parábola do semeador, que Jesus ensina em Mateus. Quando tem provação e problema, esse dá para trás, sai de lado, sai do caminho, porque o caminho é estreito, porque a porta é estreita. Então quem passa pela porta estreita, suporta andar pelo caminho estreito. Não tem outra maneira. Então o Senhor, Ele espera que mesmo nessa hora que nós estamos passando, em que muitos estão passando tanta dificuldade, nós acompanhamos muitas histórias, acompanhamos muitas situações, gente passando aperto, e gente passando aperto e dando glória a Deus, e falando, o Senhor é minha confiança. Estas pessoas estão guardando a sua palavra de perseverança neste tempo, porque sabem que o Senhor vai cuidar delas, mesmo que parece que atrasou, mesmo que parece que não tem saída, mesmo que parece que não tem para onde ir, mas eles abrem desta forma a porta do milagre de Deus nas suas vidas, e quando a gente abre a porta do milagre pela fé, o Senhor entra.
Muitas vezes nós não cremos no poder do nome de Jesus. Muitas vezes. E eu estou me colocando. É um confronto, é uma luta, é uma oposição, porque o diabo não suporta que se confesse esse nome. O diabo tolera que todo mundo fale Deus. Se você falar de Deus, está tudo bem, porque Deus pode ser qualquer um, é o Deus de todos. Deus, é isso aí, Deus, é Deus, eu tenho Deus no meu coração, eu creio em Deus e está tudo bem. Mas quando nós falamos que o único caminho a Deus o Pai é Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo, aí a coisa vira confronto, porque o nome de Jesus confronta, o nome de Jesus divide, o nome de Jesus, ele faz as pessoas se posicionarem, quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha, é necessário que os que se santificam ainda mais, os que se sujem ainda mais, e Jesus está avançando com essa espada de dois gumes da sua palavra, cada vez mais na humanidade, fazendo com que as pessoas se posicionem. É fundamental que você se posicione acerca de Jesus. Você precisa se levantar e você precisa guardar a sua palavra. E você precisa guardar o seu nome. Até quando? Até que Ele venha. Jesus está às portas. Jesus está às portas. Jesus da glória. Eu estudo tanto escatologia há tantos anos. Eu nunca fiquei tão impactado com o poder da palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus. Meu querido, minha querida, até que Ele venha. Ele espera que você guarde a sua confissão. Ele espera que você guarde a sua palavra, para que ninguém tome a sua coroa. Por que isso é tão importante para o Senhor Jesus? Porque daqui a pouco os santos vão ter algum tipo de perseguição. Talvez alguns vão perder casas, vão perder carros, vão perder propriedades, vão perder dinheiro, vão perder parentes, vão perder a vida. E tudo que a gente tem aqui no mundo pode ser tirado. Mas Jesus nos fala, guarde, veja que ninguém tome a tua coroa, porque a nossa coroa nele é eterna. O galardão é o que nós levamos para sempre, e esse deve ser o nosso foco. Que a nossa leve e momentânea tribulação não nos faça perder o foco, perder o norte, perder o rumo. Nós estamos caminhando cada vez mais para estar com o Senhor para sempre. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Você está preparado? Se você não conhece Jesus Cristo, eu quero te convidar a convidá-lo. Abra seu coração, fala, Jesus, o Haroldo está falando isso tudo, eu não entendi muito bem, algumas coisas aqueceram no meu coração enquanto ele falava. Se o Senhor é verdade, se isso tudo é verdade, Jesus, entra na minha vida, eu quero te conhecer, muda todas as coisas, vem ser meu Senhor. Faça uma oração do seu jeito, das suas palavras, pouco importa, mas seja sincero, diga para Ele que você quer, Ele vai se encarregar de cuidar de você, e Ele vai, de alguma maneira, te dar uma direção. Se você quiser, mande para a gente aqui, nós temos o WhatsApp do Ministério, manda mensagem para a gente, nós vamos ter o maior prazer em colocar alguém para cuidar da sua vida, alguém para orar com você, alguém para te explicar como é a salvação pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Mas talvez você é alguém aí de Jesus, você é crente em Jesus, você conhece o Senhor, mas essa situação toda que nós estamos vivendo está fazendo você nadar no medo, está fazendo você afundar no medo. E a palavra de Deus, por figura, mostrou quando isso aconteceu, quando os discípulos estavam com Jesus no barco. Jesus estava dormindo e veio a tempestade, e eles ficaram apavorados, eles foram acordar Jesus, e quando Jesus acordou, Ele acalmou a tempestade. Não deixe Jesus dormir no seu coração. O medo é só medo, não é real. O medo, ele é artificial, ele é falso, ele coloca coisas que nunca vão acontecer na sua vida como se fossem reais. Ele coloca coisas cotidianas como se fossem coisas impossíveis de ser vencidas. Deixe o Senhor Jesus se levantar no barco da sua vida e acalmar os medos em nome de Jesus. Convida o Senhor para tirar o medo do seu coração. Creia que Ele é poderoso para tirar o medo do seu coração. E Ele fará isso em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.